Eu citei o Renato Paiva, ex-técnico do Botafogo. O problema dessa frase aí, Diga. Abel... Qual frase? É que... do cemitério dos favoritos? O cemitério dos filósofos está cheio de treinadores também. Quando começa a florear, quando começa a tirar essas sacadas da cartola, acontece o que aconteceu com o Paiva. E tem mais não favorito do que favorito no cemitério também. Né? Ok, tem favorito, mas eles são minorias. Assim, e não apaga o feito histórico do Botafogo. A campanha do PSG só reforça isso, como aquela vitória em cima do PSG é marcante. Olha quem está atrás de você, tá vendo aí? Olha aí. Falando no fogão. Professor David, ou David, como é que é a pronúncia certa? David, se não me engano. David Ancelotti. Lembrando o Edgar Davids, o holandês. Jogava bola, hein? Jogava muito. De óculos. Demorando para definir dias do Botafogo com e sem técnico, desde a saída de Arthur Jorge no final do ano passado, logo após os 2 títulos históricos do Fogão. Tem mais dia sem do que com. Com técnico, 121. Sem técnico, 60. Não, tem mais dia com. Não, tem mais dia com, Metade do... Ainda assim, são 65 dias do ano sem técnico. É bastante, é mais de 2 meses sem técnico. 56 dias entre Arthur Jorge e Renato Paiva e 9 dias desde Renato Paiva. E dias seguidos na outra oportunidade, né? Demorou muito para definir. Sensação térmica aí. Demorou muito para definir que o técnico seria o Renato Paiva e foi super rápido para definir que ele não seria mais. E já sabendo também do prejuízo que isso causa para a temporada, o Textor se movimentou mais rápido. Para mim não é nem tanto a demora, porque não houve, né? O substituto chegou de maneira praticamente imediata, e mais o time novamente, porque se aposta em um técnico que vai estrear na função de treinador. Isso é algo delicado, por mais que tenha uma bagagem ao lado do pai como auxiliar. Mundos totalmente diferentes. Tomar a decisão é muito mais complicado. Coordenar, ser o cabeça de uma comissão técnica é algo que exige outras habilidades. E um cara que vai estrear no futebol brasileiro, que por mais que ele já tenha ali se informado, estudado, principalmente visando a seleção brasileira, né, já que trabalharia com o Carleto na seleção, mas ele vai conhecer na prática os desafios que os técnicos brasileiros lidam. Um jogo atrás do outro e o principal... Pouco tempo para treinar. Sem a oportunidade de fazer uma pré-temporada, sem a oportunidade de começar num nível de competição mais tranquilo. O Renato Paiva, por exemplo, no Botafogo, quem sabe a essa altura da temporada, ele já teria encontrado o time ideal. Não ficaria tateando, testando aqui e ali, mas ele chegou com Libertadores e Brasileiro batendo a porta. Um nível de competição que não te dá margem para testar muito, para observar comportamento de jogador. E o David chega nesse contexto. É um contexto de muita cobrança no Botafogo, porque o Botafogo subiu muitos sarrafos. Então, o torcedor, o cara tá acostumado, ganhou Libertadores e Brasileiro na mesma temporada. Ele quer que isso se repita, ou até mesmo que o Botafogo consiga coisas ainda mais históricas. Então, eu não vejo que vai ter ali uma margem de compreensão de o técnico tá começando a carreira agora, ele ainda vai errar. Não, aí ele já vai chegar com a obrigação de dar certo de forma imediata, e jogando mata-mata de Libertadores, e jogando ali um brasileiro de quarta e domingo, Copa do Brasil. Então é uma missão... Já tem um Vasco e Botafogo sábado. É uma missão pesada nessa primeira experiência do David como treinador principal. Aqui já é a vida como ela é. Beija a santa e vai para o campo. Não tem isso aí. Qual seria o ideal, principalmente nessa fase inicial da carreira dele, que nunca foi técnico? Pegar com uma pré-temporada, conhecer o elenco, treinar, começar com jogos valendo menos. Não vai acontecer nada disso. Ele tem uma sequência de 5 em poucos dias aí que a gente levantou e já vai ter que mostrar serviço. É consertar o caminhão andando. Não é a condição ideal para ele, como técnico que começa a carreira, mas é o que o futebol brasileiro e o que o Botafogo pede. Menos mal que pelo menos nesse início ele tem a mão forte do homem lá. Mas até aí o Paiva também tinha. Durou pouco. E para mim, eu questiono mais assim todo o planejamento do Botafogo na questão de comissão técnica ao longo da temporada do que a escolha do David Ancelotti em si. Lógico que é uma aposta
é uma aposta, tem risco como qualquer escolha, que é um risco ainda maior, sobretudo para alguém que está começando nessa função. Acho que alguém que tem competência, você não duvida nada da fonte que ele bebeu, do preparo que ele teve para estar lá, mas como o Breler falou, uma coisa é você ser a principal cara. E o nome dele foi especulado até em clubes europeus e tudo mais. Então, assim, você vê que é um cara bem cotado no mercado. Então, acho que a escolha, por mais que tenha risco, acho interessante. Da mesma forma que o Santos, começando mal o Campeonato Brasileiro, uma luta contra o rebaixamento, é uma escolha de risco a partir do momento que escolhe o Kleber Xavier, porque é a primeira vez que ele trabalha como um técnico principal, mas eu achei interessante também a escolha pelo conhecimento, pelo preparo que ele tem para isso. O que eu questiono mais é como o Botafogo operou o ano inteiro nesse sentido, de ter demorado para escolher o substituto do Arthur Jorge. Quando escolhe o Paiva, para mim você tem um erro em alguma ponta. Acho que não dá para você... Porque ou errou no momento que contratou pensando na proposta, ou você errou na demissão por conta de uma atuação que, de fato, foi bem questionável contra o Palmeiras, dentro das escolhas e tudo mais. Então, acho que já configura um erro. Seja em qual ponta, no momento que chega, no momento em que sai. E aí você se vê agora no momento de volta de Campeonato Brasileiro, com uma sequência de jogos que esse cara que nunca foi técnico, que vai se ambientar uma nova realidade, não vai ter tempo nenhum para treinar e conseguir emplacar suas ideias, porque vai ter jogo a cada 3 dias. Eu até tinha mencionado ontem, o Botafogo, acho que são 5 jogos em 18 dias a partir do dia 12 de julho. E disputando Libertadores, disputando Copa do Brasil, luta pelo Campeonato Brasileiro, e um elenco que vai mudar... já chega com pedreira, hein? Com pedreira e com um time muito modificado, porque vai embora Igor Jesus, vai embora o Jair, vários jogadores chegando, então assim, o time também tá, mesmo que fosse o Renato Paiva, que já estava no trabalho, seria difícil porque você teria que encontrar soluções sem treinar e com essas mudanças. Agora você está falando num cenário ainda mais de risco. E quando a gente fala de risco, pode ser que dê muito certo, porque como eu falei, acho que é um cara competente, preparado, você tem motivos para confiar no trabalho dele, mas pelo fato de ser alguém que está começando, existe um risco maior. Então, mas eu questiono um pouco os critérios da contratação, porque até os clubes que se interessaram pelo David na Europa... Menores que o Botafogo. De uma prateleira bem inferior. Menores. Então, se a gente comparar o nível de competição que o Botafogo está hoje, de um clube que chegou ao Mundial de Clubes, nenhum outro europeu ali do Mundial, eu acredito que cogitaria dar uma oportunidade como essa a um auxiliar em primeira missão como treinador. E a pergunta que eu faço é, o David, com a trajetória que ele tem, com o currículo que tem, ele estaria num clube com a projeção e o tamanho do Botafogo se não fosse filho de quem é? Esse é o ponto para mim. E vai muito nessa, tem o pai e a trajetória, o que ele aprendeu, mas isso é suficiente para satisfazer os anseios de um clube do tamanho do Botafogo? Mas acho que dá para arriscar. O Arteta, por exemplo, foi isso. O Arsenal apostou num cara que tinha sido auxiliar sempre do Guardiola. Então, mas no caso do David, para mim me pega muito o fato de ter ficado tanto tempo na aba do pai. E é isso, a gente sabe que é uma prática comum no futebol, né? Às vezes mais... Os técnicos que têm um filho como auxiliar. Isso aí, pra mim, nubla muito a coisa, porque o cara só vai ser testado de fato, e eu não teria problema nenhum com essa escolha se o David já tivesse se desvinculado do Ancelotti e tivesse ali 2 trabalhos numa divisão inferior, num nível de exigência menor e correspondido bem. Mas pra mim é muito influenciado pela grife, pelo sobrenome, e aí é nessa parte que eu questiono a escolha do Textor. E concordo com o Dom, que pode dar certo. Cara, eu não desprezo a experiência que o David acumulou ao lado do Ancelotti, mas para mim são mundos totalmente diferentes. Auxiliar, ainda mais do pai, de uma figura do tamanho do Carlo Ancelotti, e treinador principal. Tá muito claro que ele está aí muito mais por ser Ancelotti do que por ser David, nesse primeiro momento. Agora, tem o lado também, olha, de 35 anos de vida, ele tem mais de 10 como auxiliar. Auxiliar em lugares top do futebol mundial. Também porque é filho de quem é, mas ele também não é propriamente um neófito no futebol, um cara que está chegando do nada, um cara que vai se surpreender com jogadores grandes e mais velhos do que ele. Imagino que ele saiba lidar com isso, até pelo que ele observou nesse tempo todo. Acho que teoricamente, ele está muito bem preparado. Na teoria, ele está preparado. Precisa ver a prática, mas eu fico me questionando até essa coisa do auxiliar. Né? Quando é feito ali
sem um estudo profundo do que o clube pede no momento. Porque o Textor já fez algumas experiências no Botafogo. O Bruno Lage, para mim, foi uma experiência. Traz um técnico português, primeiro trabalho no futebol brasileiro, no meio de um campeonato em que o Botafogo tinha chance de título. Depois, Lúcio Flávio, também um auxiliar e naquele contexto que deu errado. O Caçapa. O auxiliar que parecia ou parece com mais possibilidade de dar certo nunca foi efetivado. Caçapa. Concorda? E com lastro, com preparo. Também porque estava dentro daquela história da holding lá, né? Foi lá pro mas não impede. Pro Eagle. Mas isso não impede dele virar treinador. E chegou a treinar. Ele foi treinador do time da Bélgica, não é? Molenbeek. Não, foi uma opção do chefão, né? Mas assim, o Textor tem feito muitas experiências nesse sentido que eu vejo que é o que o clube precisa nesse momento. Para mim, esse é o momento do Botafogo de, olha, queremos um técnico com filosofia, que jogue para frente, mas precisa estabilizar em algum momento, porque se o clube troca de técnico há 6 meses, por melhor sucedido que seja o projeto esportivo, isso impede que você bata no teto, isso impede que você chegue à excelência. A cada 6 meses, né? Então, e mesmo... Já cansei de falar isso. Mas o Arthur Jorge, por exemplo, saiu, e eu fico pensando, não seria mais vantajoso ter mantido o Arthur Jorge, ter pagado mais caro por ele, do que ficar batendo cabeça e paga multa de técnico aqui e tenta um outro que está na primeira experiência como treinador principal. Então, há um custo nisso daí. E por mais que a temporada do Botafogo termine bem sucedida, será que é o David o cara que vai fazer um trabalho longevo no Botafogo de 2, 3 anos? Eu tenho minhas dúvidas. Para mim, o que pega da questão do planejamento do Botafogo é a questão do Textor. Ok, os títulos são inquestionáveis que ele ganhou no ano passado, mas é tornar aquele roteiro, que é uma exceção em regra, porque você troca muito de técnico de fato. Eu acho que tem escolhas que deram muito certo, como Arthur Jorge, como Luiz Castro. Acho que o Bruno Lage, é fácil também você falar depois que deu errado, mas acho que foi muito pela questão como ele reagiu, até aquele caso do jogo contra o Flamengo, mas eu acho que era uma contratação, a meu ver, naquele momento. Então, não querendo olhar o final para ser engenheiro de obra pronta, para mim fazia sentido. Mas, assim, acaba trocando muito de técnico e de jogador. Assim, você olha as saídas que tem. Então, assim, lógico, o time tem um potencial financeiro, uma capacidade de atrair grandes nomes, muito grande. Mas, assim, você acreditar que essa mudança constante é a solução, acho que você está tornando a exceção a regra. E acho que isso acaba pautando um tanto o trabalho do John Textor à frente do Botafogo. Acho que em alguns momentos o Textor coloca muito mais o personalismo dele à frente do que precisa o Botafogo. Essa mudança de técnico é claramente uma questão de demarcar território no momento em que ele está se concentrando no Botafogo, saindo do Lyon. Ele queria o tal do fato novo. Fala, estou chegando e estou mexendo. Acho que em alguns momentos isso não... Eu acho que a demissão do Paiva, acho que o erro, alternativa B para o que apontou o Donk, né? O Donk falou, ou errou quando chamou, ou errou por estar demitindo por um jogo só. Alternativa B, errou por estar demitindo por um jogo só. Eu também vou mais nessa linha. Sem direito de defesa, não der direito de defesa do cara, ou direito de ataque, já que queriam que ele atacasse mais, né? Com o tal do Botafogo Way. Acho que tem muito do personalismo do Textor nessa história aí. Como teve em outros momentos. A gente falou do Caçapa, por exemplo. O Caçapa era o que ele talvez achasse que era o Lúcio Flávio. Depois ele tenta com o Lúcio Flávio aquilo que poderia ter segurado o Caçapa aqui naquela altura. O Caçapa sai invicto, o time estava bem no campeonato. Então o Textor é muito ciclotímico, assim, é muito em função das coisas dele, até um pouco do ego dele. Isso não pode atrapalhar o Botafogo. Agora é torcer para dar certo, porque tanto pode dar certo como pode dar errado. Ninguém pode avaliar um técnico que nunca foi técnico. Ninguém sabe como é ele técnico, nem ele mesmo. Não passou por isso. Saberemos a partir de agora. E se ganhar o Textor, você está vendo como eu tinha razão? Então. Davide Ancelotti é o novo técnico do Botafogo. É assim mesmo que se pronuncia em italiano, Davide Ancelotti. Mas vamos ver como é que no Brasil vão falar o nome do Davide. Ele é conhecido, claro, por ser o
filho do técnico Carlo Ancelotti, mas é muito mais do que isso. O David Ancelotti vai cumprir 36 anos agora no dia 22 de julho e terá no Botafogo seu primeiro desafio como treinador principal de uma equipe. Até então, nessa sua formação como treinador, ele estava atuando como o primeiro auxiliar, o segundo treinador, o braço direito do seu pai, do técnico Carlo Ancelotti. O David tentou ser jogador de futebol, inclusive esteve nas categorias de base do Milan até os 21 anos, ele atuava como meio-campista, mas viu que não ia conseguir avançar como jogador nessa época, então resolveu se formar para ser treinador de futebol. Ele até os 21 anos estava nas categorias de base do Milan, sai das categorias de base, enquanto isso ele já estava estudando, se forma em Ciências da Atividade Física e do Esporte e a partir de 2011, já com 22 anos, o David começa a fazer parte da comissão do Carlo Ancelotti em seus trabalhos. No primeiro que ele participa é no PSG em 2011. Mas quando ele é efetivado mesmo como segundo treinador do técnico Carlo Ancelotti, é na sua passagem já pelo Bayern de Munique. Lembrando que o David foi participando das comissões e esteve na comissão do Ancelotti na primeira passagem dele pelo Real Madrid, mas ele não tinha as responsabilidades de segundo treinador. Ele começa a ser o segundo treinador do Ancelotti no trabalho no Bayern de Munique em 2016. Ele participa como segundo treinador do seu pai nos trabalhos no Bayern, no Napoli, no Everton e, claro, nessa última passagem do Ancelotti pelo Real Madrid e também no último jogo da seleção brasileira. O David estava em busca de um trabalho para ser o primeiro treinador de uma equipe e nesse processo ele acabou não indo com o Ancelotti com toda a comissão técnica da seleção no primeiro jogo, mas esteve presente já na segunda partida do Ancelotti no comando da seleção brasileira. O David Ancelotti é um cara que, quando a gente escuta ele falando, ou quando a gente vê as outras pessoas falando sobre ele, também o Carlo Ancelotti, é um cara que se mostra muito estudioso e um cara muito estrategista, pelo menos na última passagem dele pelo Real Madrid, ele se mostrou assim e foi muito importante na conquista das últimas duas Champions pelo Real Madrid, sendo o braço direito do técnico Carlo Ancelotti. Ele assume como segundo treinador do Ancelotti em 2016 e com o passar do tempo as responsabilidades dele dentro da comissão vão aumentando. Interessante algumas entrevistas que a gente viu o David conceder a meios de comunicação aqui da Europa nas últimas semanas, em que ele sempre se colocou como um cara que desafiava o seu pai para fazer o Ancelotti tentar ver outras opções dentro das que ele estava pensando para tomar as decisões como treinador do Real Madrid, principalmente porque nessa etapa do Ancelotti no Real Madrid é quando o David assume mais protagonismo dentro da comissão técnica do Real Madrid. Eu digo que ele é muito importante para as duas últimas conquistas da Champions do Real Madrid do Carlo Ancelotti, porque ele vai assumindo cada vez mais responsabilidade e a gente vê um David cada vez mais ativo, tanto na beira do gramado como dentro dos processos e dos trabalhos desenvolvidos dentro de Valdebebas. Por exemplo, o David era um dos caras que organizava os treinamentos para o Carlo Ancelotti, era o cara que falava com muitos jogadores, tem até algumas entrevistas em que ele disse que ele falava até com os que jogavam menos do que com os que jogavam mais. Inclusive tem alguns treinamentos que era o David que dava os treinamentos para os jogadores e o Ancelotti ficava mais na parte das últimas decisões e quem estava no dia a dia era o David, então ele foi cada vez mais dentro do último trabalho do Ancelotti em clube, que foi no Real Madrid, assumindo mais protagonismo e sendo mais importantes. Quando a gente vê realmente que o David começa a estar cada vez mais preparado para ser o técnico de um time principal, talvez tenha sido na temporada 2021-2022, quando ele é o responsável pela bola parada do Real Madrid e a gente vê em diferentes momentos, em diferentes decisões que o David toma, porque ele era o responsável pela bola parada, o quanto ele está sendo importante dentro da construção daquele time que acaba conquistando a Champions, aquela Champions das remontadas do Real Madrid. Ele ajuda muito o Ancelotti na tomada de decisão de quem entra, quando entra, o que faz e qual a função do jogador, mas ele se destaca muito pelo trabalho na bola parada naquela temporada 2021 e 2022.
As decisões do David a gente vê cada vez mais dentro das decisões do Ancelotti, porque como ele é o cara que tá dentro do gramado com o Ancelotti todo o tempo, ele é o cara que cochichava na orelha do Ancelotti, vamos substituir esse, vamos fazer entrar aquele, vamos colocar fulano para aquecer, às vezes a tomada de decisão de quem aquecia era do David Ancelotti, mas talvez o momento que a gente entende que ele tá talvez já mais preparado para ser o técnico de um time principal, talvez tenha sido na temporada 2023-2024, quando o David é o grande protagonista, talvez, da remontada, da virada do Real Madrid para cima do Bayern de Munique nas semifinais. Quando o David olha para o pai dele e diz, vamos colocar o Rossello em campo. E ele chama o Rossello entra e é decisivo para o Real Madrid virar o jogo para cima do Bayern aqui no Bernabéu e o Real Madrid conseguir a classificação para a final da Liga dos Campeões, que depois acaba conquistando na final contra o Dortmund lá em Londres. O David nessa Champions também, ele já é o responsável por decidir, pelo menos por orientar o pai dele em relação a quem bate os pênaltis no Real Madrid, lembrando que o Real Madrid se classifica em cima do Manchester City com o Rüdiger sendo o cara que bate o último pênalti para o Real Madrid. Daí a gente pode ver um pouco de como era a importância do David dentro das decisões que o Ancelotti tomava nessa sua reta final no Real Madrid. O David é um cara que estudou e se preparou para ser técnico de um time principal, estava em busca dessa oportunidade. É um cara que fala 5 idiomas, porque durante toda a passagem e toda a trajetória do pai dele pelos últimos clubes, ele foi aprendendo os idiomas porque sempre teve muito interesse. A gente trouxe a informação aqui de que também já estava com interesse de estudar mais o português, de entender mais o português, então muito provavelmente veremos o David falando em algum momento português também, lembrando que ele fala italiano, espanhol, inglês, francês e alemão. E quando, pelo menos nas últimas entrevistas que a gente ouviu do David aqui na Espanha, já depois que ele saiu do Real Madrid, ele se descreve como um técnico que aprendeu do pai dele a ser flexível e se adaptar às circunstâncias, a entender que não há só uma maneira de ganhar, que existem diferentes maneiras de vencer, e que ele se descreve como um técnico que gosta de um futebol vertical e atrevido. O que a gente vai ver do David no Botafogo ainda é uma incógnita, porque ele nunca treinou um time, ele nunca foi o primeiro técnico de uma equipe. A gente sabe do que ele orientava o pai dele, de como ele ajudava o Ancelotti nas passagens, principalmente nessa última pelo Real Madrid, e também nas decisões do último jogo da seleção brasileira. Agora, como é que vai ser o esquema tático? Como é que o Botafogo do David vai jogar? Quais serão as características? Isso a gente vai esperar para ver o primeiro jogo, mas o que a gente tem de orientação é isso, de que ele é um cara que gosta de um futebol vertical e atrevido. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso no Botafogo e vamos ver como é que vai ser o Botafogo de David Ancelotti, mas é obviamente que vai ter muita gente de olho nesse primeiro trabalho do então filho de Carlo Ancelotti, agora treinador de um time principal, David Ancelotti, nessa sua experiência no futebol brasileiro e como técnico do Botafogo. Botafogo. Galera, olha só. Ah, isso é uma coisa. O Palmeiras pediu o adiamento do jogo, né? Do Brasileirão. Contra o Santos. Não, mas é um absurdo, não? Por quê? Ué, tem uma semana. Mas pediu por causa de quê? Mas deu algum Cansaço. justificativo? Peraí, uma semana, pô. Tá Não dá pra cansado, descantar, pô. gente? Não, Então. porque vai todo mundo descansar mais do que ele. Não. Ah, mas é todos óbvio, os mas é brasileiros óbvio. descansando mais, Isso é pô. óbvio. Não, o Flamengo e o Botafogo, pô. Também. E aí? É isso. Ué, Mas nenhum pediu. não. Porque o Fluminense não vai jogar. É por isso? É. Bom. Mas, mas- aí... Não, não é Não, é a lógica. pô. O Botafogo tem algumas coisas aí que estão acontecendo, né, galera? Vamos... Que isso, gente? O que tá acontecendo? Algumas coisas, né, galera? E tudo veio uma sequência de acontecimentos, tá? Então, conte pra Vamos lá. gente, David. John Jones. Textor compra o Botafogo. Aí vem com um monte de coisas vão acontecendo várias coisas que todo mundo considera estranha, Tá. né? Ah. Pô, John Textor, Ah. pô, Ah. parecia Lá estranho vem desde o ele. início, Ah. tá bom? Ah. Aí agora, de fato, as coisas estranhas eram estranhas mesmo, né? Eu Vamos avisei começar. aqui, fui achincalhado nos comentários do Instagram. O quê? Ai, você não sabe nada de balanço, o economista falando. É, Lá, vai lá, Vai lá no bobão. balanço, vai lá, bobão. Vai lá no balanço. Que balanço, né? Aí que É, tá. manda o manda balanço, o bem balanço. Dá grandão. o balanço. balanço. Aí, galera, o que Dá uma aconteceu? balancada. Primeiro, aparentemente o Botafogo tem um novo técnico. Ah. E o novo técnico é o filho do Ancelotti. Ih, rapaz.
Lunático. Filho do Ancelotti, que nunca exerceu carreira de técnico. A primeira experiência dele como Ele técnico era principal. auxiliar, né? E, atenção, veja como isso deu certo, né? Ele vai dividir entre seleção e Botafogo Vamos. Não. pra Copa. Ele está garantido na Copa. Isso. Não se sabe se ele vai nas datas FIFA ainda. É, E se ele não sabe vai ainda. estar no Botafogo até a Copa, gente. Vocês estão de sacanagem? Não, Vocês estão eu de vou tocar sacanagem? Você está esculachando. Amarelo Estão não de tem VAR, mas sacanagem, Mas o cara, porra! você eu está tô- criticando é a diretoria do Botafogo. Eu tô achando muito que eu tô com o Caio. Que o cara vai ficar um ano, pô! Não, eu não sei se ele dura até o final do ano. Estão Não. de briga, óbvio que não. Porque você é deselegante, cara. É deselegante. É Concordo. Não, você tá sendo deselegante. Deselegante. A vida real é deselegante, Matheus. E se o cara for um fenômeno? Tá Aí bom. é o Ronaldo. Não. Mas é isso. Botafogo aí tá. Né, E se for o pai dele que treina? Ah, não acho que o Ancelotti vai perder Ei, o tempo dele filhote. tendo seleção brasileira. Mas, San, Tá bugando, hein? Tá todo A bugado. televisão tá piscando aí. Vai, voltou. não sei se ele aí, dura. tá. É, primeira eliminação ele tá indo embora, né? Então, mas aí o Botafogo tem um novo técnico, aparentemente. Aí, né, saiu que o Botafogo fez 500 milhões de reais em vendas de jogadores só esse ano, tá? Realmente é real, fez muita grana mesmo, deixa eu pegar aqui, ó. Ancelotti. Então, seremos hexas, né? Ó. Não é isso? Hã? É, não é? Ué, seremos hexas. Não, vamos lá. Isso, não é isso. É isso, pô. O Jair, que foi vendido agora, 76,6 milhões. O Igor Jesus, 128 milhões. Carlos Alberto, 15 milhões. Júnior Santos, pro Galo, 48 milhões. Tiquinho Soares, 19 milhões de reais. Tudo reais isso, tá? Luiz Henrique, 216 milhões, tá? Incluído o Luiz Henrique aqui. Você vê que o Almada não está aqui, né? O Almada realmente foi de graça pro Lyon. Não. Só que o Jair não conta isso aqui, né, gente? Porque comprou e vendeu na mesma janela, pô. Não, e perdeu o dinheiro. E ainda vendeu mais barato do que comprou. Então tá -2. Você pode botar -2 no Jair. Pois é. Não é Então, mais 14. essa é a situação que o Botafogo fez, mas de fato realizou grandes vendas, mas tem que ver quanto é que gastou pra pegar essa Mas não galera adianta também. nada você comprar e ficar vendendo 300 jogadores. Pois é, e aí o que saiu, e aí que é a loucura, né, rapaziada? Né, o que saiu. O que saiu? E aí eu não entendo a contabilidade criativa aqui, tá? Que foi feita. Porque o que acontece? A gente sabe que aqui no Brasil não tem terra sem lei de questão de ganhos de De time. fair play. Fair play não tem. Tem, Lá na pô. Europa tem. Então por que você vai jogar teus custos lá pra Europa? Porque aí você vai se fuder. O que tá acontecendo? Porque ele é obrigado a mostrar o gasto. Lá. É. Então, Mas, ele só tem, mas você tem que lembrar que ele só tem uma conta. Parece que a conta. Ah, é? Acho que a conta toda é dividida. não é possível. É, por isso que tá dando merda, eu acho. Não sei, ó. Igor De Futebol. acordo com o L'Equipe, o Lyon teria pago salários a 54 jogadores na temporada passada, apesar de manter o elenco principal com um pouco mais de 30. Ou seja, muito jogador recebendo que não está no Lyon. Uma discrepância que agora Supostamente. alimenta supostamente, Segundo novas a equipe. suspeitas de irregularidades financeiras mais profundas na era John Textor. O Lyon teria gasto 91 milhões de euros com 3 jogadores: Igor Jesus, Jair e Luiz Henrique, que nunca vestiram a camisa do clube. É isso aí. Em vez disso, o trio contribuiu para o projeto esportivo do Botafogo. O jornal francês alega que o ônus financeiro das recentes campanhas de Botafogo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro pode ter sido injustamente suportado pelo Lyon por meio de uma combinação de práticas contábeis obscuras e do que parece ser uma distribuição estratégica de ativos entre os clubes. Ah. O Botafogo, por sua vez, ainda não apresentou suas contas financeiras de 2024. Que eu falei aqui e fui achincalhado. Mas Você não sabe nada de economia, Tem que levar em Tom. consideração o que o torcedor fala, né, cara? Pelo amor de Deus. Não, mas eu tenho que respondê-los. Sim, por favor. Então, galera, É. Aí eu não entendo, mas é isso que eu tô dizendo. Por que não joga as contas pra cá, Botafogo, e foda-se quanto gasta aqui? Porque- Lá, se fode se Mas você for pego. Concordo, mas eu não sei se ele tá pagando. É porque o Botafogo não tinha caixa, né? Eu não sei se o dinheiro dele está no caixa do Lyon. Será E que se ele- botar o dinheiro aqui vai ter que pagar outra coisa? É, aí o não... que tá Não tá sei parecendo? de nada, Parecendo. só Zé Povinho. O que parece? Que a conta do Lyon é a conta do grupo. Seria. É, tá parecendo, né? Seria a conta Não sei, do tá? grupo do Eagle Futebol. É. E pro Botafogo não tem problema ser essa conta. Não. Mas pro Lyon tem. É. Vai ver, foi isso aí que foi Ele não se adaptou às regras francesas, é isso pô. aí, ele achou que estava de boa Não, com mas essa com porra. certeza, pô. Com certeza, deve ser alguma Não, coisa mas desse isso é tipo. doido, porque ele já tinha o Crystal Palace, já sabia como é que funcionava. Mas ele não era diretor. Ele era Ou- dono. Ele era dono. Ah. Ele não era ele que Ele taca- não se metia não nas era, contabilidades, é. ele era só tinha uma parcela. Ele era sócio, né? Pensava conta. E agora, como é que vai ficar isso aí? Não sei. Agora já não toma mais conta do Lyon. É. Provavelmente
essa parada do Leão vai dar merda, alguém vai ter que não, pagar, não. talvez a nova diretora lá, ou o John Textor, né? Pois é. Porque esse dinheiro, 91 milhões de euros, não é salário desses jogadores. Eu acho que, tipo, pagou, meio que a compra dos jogadores foi paga pelo Lyon e aí não podia isso? Não, é 91 Não foi milhões. paga pelo- Não, 91 milhões de euros, acho Não que é teria- tudo. Acho que é tudo. Se. Não, falou que só esses 3 jogadores. 91 milhões de euros? É. Então é salário e é tudo dos caras. É. É compra e salário, pô. Então, provavelmente seria isso aí, de ser uma conta que gere. Só que aí, Ou esse várias dinheiro vai contas, pra que é onde, tudo do então? futebol, pô. Sei lá pra onde vai. pô. Não, o da venda vai pra lá? Porque se for, pode segurar. Entendeu? Então, mas, por exemplo, o Almada tá indo como... Entendeu? Tipo, não Nossa, custou nada. Não, mas tá muito estranho isso. Vai dar merda, velho. Isso vai dar merda. tá estranho, pô. Varão. É. Tem um brother Tem um que brother. resolve. Tem um brother que resolve. Resolve. É, Liga o pra jogador do ele. Texas deve Liga estar pra ele, como? pô, Com liga a pra cabeça ele. quente, Não, e por cheia. isso- É Os caras melhor do ligar pra PSG ele. fica louco, Liga pô. pra ele, pô. Talvez o Texas tenha visto, porra, olha as coisas que o PSG faz. Eu também posso. É, só que o PSG ele faz junto com o presidente da França, né? Pois Com alguns países envolvidos. tem um monte Não, de- e o presidente da França. Porque Pois tem Não só a você já viu a França. informação do que o Macron ligou pro Mbappé pra ele jogar a É. Olimpíada Sim. e ficar no PSG. Tipo assim, tinha Isso. toda a maracutaia. Pois pô. é, exatamente. Então, o Botafogo tá rolando essas coisas aí. Vai não- precisar do advogado do Fluminense, né? Essa que é a grande questão. Que é o presidente. Mas pode ser só o escritório Que escritório, cara. de advocacia. Não, pô, mas o cara que fez a parada é o atual Ah, e presidente. não pagaram o Atlanta pelo Almada até agora. É, tá rolando. É, eu Beleza. falei. Atlanta, Ai, por que isso que não tá nessa Atlanta. conta. Não pagou ainda, né, pô? Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.